E aí, minha gente querida, minha gente amada, eu sou o Astro, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje nós vamos ver aí algumas cartas que podem representar figuras paternas, né? Não necessariamente figuras masculinas, mas figuras paternas em si. Eu estou aqui de boletãozinho, né, porque aqui na cidade onde eu moro tá bem friozinho, então o vídeo hoje vai ser gravado de boletão mesmo, tá bom? Espero que esse vídeo possa ajudar não só os consulentes, mas todos os tarólogos e tarólogas que buscam aí conhecimento e cada vez estudar mais e entender melhor as cartas. Espero que esse vídeo possa ajudar a todos vocês. Bora pra vinheta! A primeira carta que pode representar aí uma figura paterna, né, seria o 10 de ouros, né? Mas é uma figura paterna que seria o pai do seu pai, ou seja, o seu avô. É uma figura paterna, mas é uma figura paterna aí que representa a tradicionalidade, a ancestralidade, e geralmente a carta do 10 de ouros, ela traz aí uma figura paterna que tem um poder aquisitivo ou uma tradicionalidade muito forte na família. Por exemplo, aquele avô que tem uma base financeira bem sólida, que através dele os filhos foram construindo a vida financeira, foram se estruturando. É um avô que traz uma tradição muito forte para a família, né? Então é uma figura muito importante. Então a carta do 10 de paus, ela pode, 10 de ouros, ela pode representar tanto a família em si como um todo, quanto essa figura paterna mais velha, né, como os avós. Você pode ver aqui, ó, que aqui tem uma figura aqui de um avô segurando um bebê, e aqui atrás tem o casal e aqui o cachorro. Então, representem uma figura paterna, o avô. Outra carta que pode representar aí uma figura paterna é o 4 de ouros. Mas o 4 de ouros, ele pode representar uma figura paterna um pouco egoísta, um pouco mesquinha, um pouco materialista, sabe? Aquela figura paterna que valoriza muito mais o dinheiro, as conquistas materiais do que a família em si. Então, a carta do 4 de ouros, ela pode representar esse tipo de figura paterna. Aquela figura paterna que valoriza muito mais o que ele conquistou materialmente do que a família em si. É aquela figura que talvez não vai te dar um dinheiro, não vai dar um dinheiro pro filho, ou se der um dinheiro pro filho ou pra filha, é só na base da troca, só se o filho fazer alguma coisa, ou só se o filho fazer por merecer. Então é aquele pai que é tudo baseado na moeda de troca, tá? Não é nada assim autêntico, que ele tá com vontade de fazer. Se não tiver algo em troca, se ele não tiver ali, pode ser até, não precisa ser nem questão material, pode ser questões emocionais. Se ele não tiver no controle de fato, pra ele não vai estar sendo vantagem. Então esse pai aqui, ele não nutre muito a questão do afeto, a questão do cuidado. Pra ele esse lugar tá muito mais no material. Então ele, por exemplo, um gesto de amor pra ele é dar algum bem material. Não é falar eu te amo, algo do tipo. É mais as questões materiais mesmo. A próxima carta que pode representar aí uma figura paterna é o Rei de Espadas. Olhem bem, observem bem a carta. O Rei de Espadas, ele representa aí uma figura paterna que pode ser uma figura paterna um pouco mais racional, que não nutre também o afeto e o carinho. Então pode ser um pai aí que traz aquela sensação de ser uma pessoa mais fria, que não liga muito pra família e pros filhos, mas ele liga sim. Ele é um rei muito tradicionalista, muito assertivo, que conversa também, é bastante comunicativo, se preocupa bastante com a família, mas a questão dele é muito mais mental. Então ele se preocupa de uma forma muito mais mental do que emocional. Ele não deixa transparecer muito as emoções, não lida muito bem com as emoções. Então por isso que parece que ele é uma figura fria, mas na verdade não. Na verdade ele se preocupa, mas ele só não consegue transparecer isso, botar pra fora. Então às vezes ele fala mais, ele é mais prático, ele prefere às vezes falar do que fazer, ou fazer, mas a forma como ele faz pode ser um pouco incisiva, né, de alguma forma. É um pai que cobra dos filhos bastante disciplina, bastante foco, que querem que os filhos estudem, querem que os filhos tragam resultados, se dê bem ali na vida, né? Mas em alguns casos pode ser também que seja um pai um pouco desonesto, um pouco egoísta, né, e um pouco opressor também, quando critica demais e quer que as coisas só sejam do
do jeito dele. Temos aqui um pai, o louco. O louco pode ser um pai também, tá, gente? O louco pode ser um pai, aquele pai aventureiro, aquele pai brincalhão, aquele pai que brinca com os filhos, que tá sempre fazendo algum tipo de brincadeira, de piada. É um pai jovem, é um pai que não se preocupa tanto com os filhos, assim, com a questão da responsabilidade mesmo. Então pode ser aquele pai que vem, que brinca com você, que cuida a maneira dele, talvez não a maneira tradicional, a maneira mais certa, mas que não tem muita responsabilidade, que na hora de cuidar, ele vai passar essa responsabilidade para outra pessoa, para a mãe, por exemplo, né? Na hora de levar no médico, na hora de cuidar, na hora de pagar alguma coisa, ele não vai ter essa responsabilidade. Ele é mais um pai para entretenimento, digamos assim. É um pai que gosta de brincar, de se aventurar. Por exemplo, é aquele pai que faz brincadeiras perigosas com os filhos, com as crianças, que você fala assim, meu Deus, que pai louco, mas é aquela brincadeira divertida, né? Aquela brincadeira divertida que pode causar aí um pouco de perigo para os filhos, por conta dessa falta de responsabilidade. Ele não pensa muito nas consequências, ele só quer fazer. E geralmente são pais mais jovens, né? No sentido físico da palavra mesmo, no sentido de idade. São pais mais jovens. Por exemplo, são aqueles pais que vai levar o filho para saltar de paraquedas, que vai levar o filho para pular de uma cachoeira, para fazer um rally, alguma coisa do tipo, sem pensar em qual consequência que isso pode trazer. Mas apesar de tudo, é um pai muito legal, tá? É um pai que tá tentando sempre trazer alegria, felicidade, otimismo pro filho e pra família. Talvez a questão dele seja relacionado muito à tradicionalidade, a idealização que a gente tem de pai. E como ele não é um pai ideal, acaba gerando algum conflito com o restante da família. Pro filho ele pode ser muito bom, mas para as responsabilidades, aos olhos da mãe, ele não é um bom pai. E por último, não menos importante, o Rei de Copas. O Rei de Copas é aquele pai raro de se encontrar. É o pai que se preocupa com a família, é o pai que tem maturidade, é o pai que vai conversar com o filho, que tá pronto pra ouvir o filho e pra dar um conselho também pro filho, pra filha ali, né? Ele é um pai que gosta de cuidar bem da família, que gosta de ser o nutridor da família, né? O provedor da família, mas é aquele pai que vai estar sempre em casa, que vai assistir um filme com o filho, que vai estar ali nos momentos quando a família vai jantar, nas refeições, né, do dia, vai estar ali junto, vai estar preocupado sempre com a família, o que ele pode fazer de melhor para que a família fique bem, né? É um pai extremamente preocupado com os filhos, carinhoso. Então esse pai aqui, ele nutre afeto, ele nutre carinho, nutre preocupação. É um pai emocionalmente bem, é um pai que lida muito bem com as emoções, com as dele própria e com a dos outros também. Então ele é um ótimo pai para conversar, para que ele te dê conselhos. É aquele pai amigo, né? Que está sempre disposto aí a ouvir os filhos e a compreendê-los da melhor maneira possível. Ou seja, uma raridade hoje em dia. Então se você tem um pai de Rei de Copas, valorize-o. Então foi isso, foram essas cartas que eu trouxe hoje. Lembrando que é a minha visão e a minha perspectiva sobre as cartas, tá? E essas são só algumas cartas que podem representar figuras paternas. Nas jogadas da vida em si, há muitas outras cartas que podem representar figuras paternas. Vai depender da jogada, da posição, de como a carta saiu, tá bom? Então espero que esse vídeo tenha ajudado aí todos vocês, os consulentes, os profissionais aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar aí quais são os temas que vocês querem ver por aqui. Beijo, até o nosso próximo vídeo.